Professor Elton Venturi, Vossa Excelência tem a palavra. Bem, bom dia oficialmente agora a todos e todas. Também, Zanetti, agradecer o convite que você me fez. Tudo que você falou é recíproco, também admiro muito o teu trabalho há muito tempo já. Também vejo muitos pontos de convergência, né, na nossa teorização do processo coletivo. Eu acho que é o começo de uma conta corrente, viu, Zanetti? Federal do Paraná e Federal do Espírito Santo. Então, certamente, essa minha contribuição vai gerar a tua contribuição para cá também. Desde 2016, eu criei aqui na Federal do Paraná uma disciplina própria na pós-graduação, mestrado, doutorado, sobre procedimentos de acordos coletivos, tanto judiciais como extrajudiciais. Desde então, as discussões são bem profundas, bem interessantes, sobre os maiores problemas que a gente enfrenta na atualidade para tentar fazer acordo, né, na esfera coletiva. Falar sobre esse assunto sempre é prazeroso e ao mesmo tempo desafiador. Também cumprimento aos alunos da pós-graduação aí do Espírito Santo, da Federal do Espírito Santo, né, dizer que essa época é uma época muito interessante, né, muito desafiadora e muito importante para se estudar processo coletivo e para se estudar consensualidade coletiva, na verdade, né? O que abre uma porção de problemas, de discussões que envolvem desde questões conceituais, tradicionais, sobre processo coletivo, sobre tutela coletiva, enfim, até questões mais pragmáticas, né? Referentes à efetividade, eficácia, eficiência da atuação consensual na esfera coletiva. Então, Zanetti, dizer para você que também foi um prazer trabalhar com você, estar trabalhando com você nessa comissão do IBDP, tão importante, enfim, que tenta sintetizar o que há de mais moderno, o que há de melhor, eu diria, enfim, né, na doutrina processual brasileira e mundial, para não dizer mundial também, ou do civil law, pelo menos, né, para tentar fazer frente aí a projetos que já estão no parlamento, que visam modificar gravemente, drasticamente, o processo coletivo no Brasil. Então, conversamos antes de começarmos oficialmente a sessão, né, Zanetti? Eu acho que nós temos todos que estarmos, né, de prontidão. Esse movimento de reforma legislativa que chegou agora, veio com força, com dois projetos fundamentais, o principal, que é a do Fred, né, Zanetti? Acho que você contribuiu também para ele, né, se eu não estou enganado. Vários colegas contribuíram, enfim. É uma dissidência do projeto do CNJ. Então, esse está emplacado lá, está com o processo principal, é o 4441, né, de 2020, ao qual foi anexado do CNJ o 4778 de 2020. Então, em relação a esses dois projetos, a gente no IBDP está acabando de formatar, né, de redigir um substitutivo que visa, né, ampliar mais a discussão, né, na Câmara dos Deputados. Já tem relator designado, né, é um deputado do Partido Verde, lá de São Paulo. Então, agora vai começar a briga maior, que é a briga política, né? Essa que é a briga fundamental. Então, não bastasse apenas as questões acadêmicas, né, as diferenças acadêmicas de enfrentamento sobre o tema, que é muito novo, muito recente do Brasil, temos agora que também vencer, superar, da melhor forma possível, a arena política, né, que é desafiadora e que é imprevisível. Então, o grande temor que nós temos é de que projetos de excelência encaminhados para a Câmara dos Deputados possam vir a ser indevidamente, né, manipulados e virar uma outra coisa. Mas faz parte do processo legislativo. O que é importante é que todas as instituições estejam, né, a academia, os ministérios públicos, né, a advocacia pública, a defensoria pública, a sociedade civil em geral, né, estejam todos avisados, devidamente antenados em relação a esse processo para participar da melhor forma possível, né, Zanetti? A ideia é rapidamente... Excelente. A ideia agora, Elton, feita essa primeira introdução, né, nós hoje temos um horário um pouco restrito e vai ser apenas, como tu disseste, né, o primeiro momento dessa conta corrente que nós estamos abrindo, então eu espero te ter conosco mais vezes aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. A ideia agora é que tu faça uma discussão aí em torno de 20, 30 minutos sobre aqueles aspectos que tu considera mais relevantes. Como os alunos já têm um pouco do conhecimento, já assistiram a tua excelente palestra
no Ministério Público do Paraná, a convite do professor Eduardo Cambi, né? Eu acho que tu poderias ir direto nos pontos mais controvertidos, mais polêmicos, e aqueles pontos que tu acha que nós, por exemplo, estamos avançando em algum momento, onde é que estão os riscos para esse sistema de acordos e para a tutela coletiva através da autocomposição. Então, eu te deixaria assim, bem à vontade, né? Tu tem aí o tempo de exposição e tu pode escolher como é a abordagem que tu entende mais adequada para esse momento, tá bem? Então, fica ótimo, bem Zanetti. tranquilo. Tranquilo, ótimo. A ideia mesmo é fazer um bate-papo com vocês, ou seja, deixar essa sessão bastante informal, né? Eu separei alguns tópicos muito específicos para tratar com vocês em relação ao tema acordos coletivos, né? A era dos acordos coletivos. A primeira discussão que eu suscito é a seguinte: uma inversão paradigmática no sistema brasileiro, né? De uma vedação, de uma quase que proibição de acordos coletivos, né, que envolvessem pelo menos direitos difusos, transindividuais, né, difusos coletivos, sobre a premissa da sua indisponibilidade, né, para um movimento que eu chamo de euforia. Me parece que não há dúvida quanto a isso. Nós estamos vivendo um momento de euforia no que diz respeito à consensualidade. O que é bom, de um lado, desperta as atenções para a possibilidade de acordos, né, não só nos processos individuais ou nos conflitos individuais, mas também para os coletivos, mas também traz grandes riscos, né? Ou seja, essa euforia, cabe acordo em tudo que é conflito, cabe, maravilha, bacana, então vamos apostar em soluções consensuais, inclusive para tutela coletiva, maravilha. Agora, aonde é que isso pode nos levar, né? O que isso pode nos trazer de problema? E esse é o fundamental, a discussão começa por aqui, né, Zanetti? Quais são os critérios, quais são os pressupostos, quais são os limites de cabimento de acordos coletivos no Brasil hoje? É uma pergunta fundamental, né, que nós devemos nos fazer desde já, enfim, e que talvez só venha a ser respondida daqui a 20 anos pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos deixar de ter essa preocupação, né, de que assuntos que a academia começa a tratar hoje, né, vão respingar no judiciário, nas coisas daqui a 20 anos, enfim. Basta ver o que aconteceu com a discussão fundamental sobre coisa julgada coletiva, né? Ou seja, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, né, alterado nos anos 90, final dos anos 90, ainda por medida provisória. Toda a academia que estudava na época dos anos 90, 2000, né, tutela coletiva, já apontava a inconstitucionalidade da alteração do artigo 16, que só veio a ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no mês passado, né, 2021. Vejam o gap, né, que existe entre uma discussão acadêmica e uma resposta judicial, um precedente fundamental do Supremo Tribunal Federal. Então, é o que vai acontecer com os acordos, né? Então, discussão sobre limite de acordo, sobre cabimento de acordo, sobre procedimento de acordo, sobre impugnação dos acordos, né, Zanetti? Se a impugnação deve ser feita por via de ação rescisória, ou ação anulatória, uma ação autônoma impugnativa, enfim, a extensão disso, certamente são problemas que vão chegar a ser discutidos a partir de agora, mas vão chegar a ser decididos daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, discussão fundamental sobre essa euforia, esse momento de euforia, né? Segundo lugar, limites da tutela coletiva, do consenso coletivo. Ficamos amarrados à ideia de que é possível negociar direitos meta-individuais por via de TACs, termo de ajustamento de conduta, apenas no que diz respeito a modo, forma, tempo, lugar do cumprimento de obrigações ou de indenizações, compensações em relação a danos meta-individuais, que é a famosa técnica, né, do ajustamento de condutas, que não implicaria viabilidade, portanto, né, de a gente negociar, transacionar direitos meta-individuais. Quais são os limites disso? A gente pode chegar a imaginar uma negociação envolvendo o direito meta-individual considerado indisponível, tutela difusa, ou proteção difusa, por exemplo, ambiental, patrimônio público, propriedade administrativa, né, esses valores ou direitos meta-individuais, transindividuais, eles podem ser negociados? Sim, não, quando, como, com quais limites, por quem? Enfim. Instrumentos de atuação, de consenso coletivo, né? Acabei de falar. Será que o TAC é o único instrumento de consensualidade coletiva?
né? É o mais antigo, certamente, é o instrumento com o qual a advocacia pública, os órgãos públicos em geral, o MP, trabalham há muitos anos, né? Desde os anos 90, basicamente. Então, para grande parte dos colegas do Ministério Público, por exemplo, que atuam consensualmente, o único quase que instrumento de atuação extrajudicial e consensual é o TAC. Mas qual que é o problema do TAC? Todo mundo já sabe, o TAC tem uma previsão normativa bastante limitada, né? Termo de ajustamento de condutas e, portanto, dá-se a compreensão de que não se negocia por via do TAC, mas sim, né, se toma compromisso de ajustamento por parte do investigado para ele se comportar, para praticar atos comissivos ou omissivos, né, para ajustar a sua conduta à legalidade, né, e, portanto, nesse espaço limitado do TAC, não haveria, a princípio, lugar para negociação coletiva, efetivamente negociações coletivas, que muitas vezes são necessárias, imprescindíveis para se chegar a uma tutela adequada e eficaz dos direitos meta-individuais. Haveria outros instrumentos de tutela consensual meta-individual para além do TAC? Na minha opinião, é óbvio que sim, né? A gente não pode fechar, nós não podemos fixar instrumentalmente o consenso coletivo ao TAC, né? O TAC é um instrumento muito importante, muito pragmático, muito racional, muito lógico, mas que vai se prestar àquelas hipóteses nas quais o investigado aceita que praticou um ato ilegal, aceita, enfim, aí o consenso é imprescindível, evidentemente, né? Aceita se portar daqui para frente de uma maneira diferente, diferenciada, para se comportar de acordo com a lei, com a legislação, com a normatização. Mas, para além desse TAC, evidentemente, instrumentalmente, nós temos aí inúmeras formatações já pré-existentes. Vamos pegar mediação, conciliação, negociação, avaliação neutra de terceiros, e vamos pegar, discutir ADRs, do modelo norte-americano e do common law em geral, mas não apenas modelos já pré-fabricados ou pré-formatados, alguns talvez não compatíveis com a nossa realidade nacional brasileira, né? E aí a gente entra num assunto fundamental que me preocupa há muitos anos, Anete, que é a possibilidade de construção de modelos procedimentais apropriados para cada caso concreto. A gente sabe, nos estudos de tutela coletiva clássica dos anos 90, até os anos 80, 90, né, inspirado nos italianos, né, a grande inspiração do Andrea Protopisani, formatador da ideia do procedimento específico e especial para cada tipo de conflito. Ideia fundamental, basilar. Cada tipo de conflito suscita judicialmente, vamos pegar para falar na arena judicial, a construção de um procedimento adequado para, formatado, enfim, adequadamente para procedimentalizar a pretensão de solução de um conflito específico. A mesma lógica, evidentemente, se presta à tutela coletiva, seja judicial, seja extrajudicial. Cada tipo de conflito coletivo suscita um procedimento próprio ou apropriado de condução, de tramitação. E eu digo isso tanto na arena extrajudicial, então, portanto, construção de procedimentos extrajudiciais compatíveis com a realidade de conflitos coletivos que são diferentes, evidentemente, como também na arena judicial. Aí é fundamental, né? A pergunta que se faz: nós temos no processo coletivo brasileiro procedimentos adequados à solução de controvérsias coletivas? Resposta: não. É claro que não, evidentemente que não. Basta lembrar, né, que a lei da ação popular, tanto quanto a lei da ação civil pública, remetem procedimentalmente ao rito comum ordinário, o antigo ordinário, rito comum do CPC atualmente, enfim, que absolutamente não foi pensado, não foi imaginado, é incompatível com a realidade de controvérsias coletivas, meta-individuais. Não há previsão de ampla participação social, não há previsão, evidentemente, de audiência pública, de consulta pública, muito embora alguém me lembre, Elton, mas calma lá, tem previsão, sim, de intervenção de amicus curiae, tem previsão da possibilidade de expansão do contraditório. Tudo bem, previsões há. Agora, com o novo CPC, a pergunta é: isso é suficiente? Isso é satisfatório? E mais, quem é que está cumprindo essa projeção, essa possibilidade de ampliação de fórum de discussão dentro de uma ação civil pública? Zanetti, eu não conheço, Zanetti. Eu não conheço na prática. Na academia, a gente encontra, nós todos, enfim, que escrevemos sobre isso, né?
A gente sustenta a necessidade de ampliação de fóruns, revisão do procedimento, abertura, estruturação procedimental, uma ação civil pública. Isso a academia, fartamente do Brasil, né? O Sérgio Arenhart, aqui no Paraná, o Marinoni, Fred, você, tanta gente, o Vitorelli, tanta gente que estuda tão bem, tão profundamente o processo coletivo, apontam isso. Agora, a pergunta é, tá, mas na prática isso está acontecendo? Me parece que não, isso não está. Há anos-luz de distância entre o que pensa a doutrina de ponta, no que diz respeito ao processo coletivo, e o que vem se aplicando na prática, o que vem se fazendo na prática. O que se faz na prática, né, não só crítica ao Ministério Público, mas, claro, ao Judiciário, ao sistema como um todo, né? Há uma distância muito grande entre a teoria, né, e a prática de procedimentos de tutela coletiva. Ainda não dá para deixar de falar, a formatação do TAC é uma formatação eminentemente contratualista privatista, e esse é o problema, né? As amarras do contrato ou da transação no Brasil, a especificação do Código Civil brasileiro, do artigo 841, né, que autoriza a transação apenas para a solução ou prevenção de litígios que envolvam direitos privados, patrimoniais privados. Isso é fundamental, e quase não se discute isso na academia, e muito menos na prática forense, né? Qual é a razão, qual é a lógica de nós seguirmos em tutela coletiva uma vetusta fórmula privatista que tem a sua razão de ser, não se discute isso, tem a sua razão de ser para a arena privada, para os negócios privados, onde não intervém instituições públicas, onde não intervém o judiciário, não intervém o Ministério Público, não intervém a advocacia pública. Nesse cenário, se proíbe que entre privados se negociem direitos indisponíveis. Ponto. Agora, a partir dessa vetusta fórmula, é lógico, é razoável, é pragmático, é eficiente a gente chegar à conclusão, como os tribunais chegam, STJ, basicamente, né, de que é impensável uma negociação que envolva uma transação que envolva direitos meta-individuais, porque são considerados indisponíveis, sob a forma do artigo 841 do Código Civil brasileiro, sem considerar, por exemplo, qual é o regime de direito que rege a relação contratual, a relação a controvertida, enfim, a disputa, né? Se é um regime de direito público ou privado, né? Só para tentar esclarecer um pouco melhor, me parece que esse ponto é fundamental, Zanetti. Uma coisa é a gente falar em acordos privados, né? Em acordos comerciais, em acordos civis, que envolvem pessoas físicas ou jurídicas, e que estão regulados pelo artigo 841 do Código Civil brasileiro, no quesito da transação. Outra coisa é eu falar sobre uma transação administrativa, e essa expressão parece importantíssima. Uma transação ou um acordo de natureza administrativa. E essa locução, né, acordo administrativo, traz consigo uma série de alterações, uma série de requisitos e pressupostos, né? Como é que eu posso, quando é que um acordo ele é administrativo? Quando é que um acordo é público e não privado? Né? Tem a ver não apenas com a participação de entidades públicas, evidentemente, mas, acima de tudo, né, a inserção da regulamentação desse acordo a um regime de direito público que não se compatibiliza, muitas vezes, com o regime de direito privado. Muito embora hoje, como nunca, né, público e privado estão permeados um no outro, é difícil até, às vezes, fazer uma diferenciação concisa, séria, definitiva entre o que é público e o que é privado, tudo bem, ok? Mas o regime de direito público que orienta acordos coletivos, por exemplo, me parece imprescindível se analisar, né, para a justificativa de acordos coletivos, não nos amarrando, portanto, à lógica do Código Civil brasileiro e do artigo 841 do Código Civil brasileiro. Ainda, dentro desse desafio que é a construção de um devido processo legal para acordos coletivos do Brasil. Também gosto muito da expressão, né? Construção de um devido processo legal. Não vamos imaginar que um devido processo legal para acordos venha a ser legislado. Talvez nem seja bom que isso aconteça. Alguns falam, mas então vamos submeter ao parlamento brasileiro uma proposta de regulamentação de acordos coletivos. Como talvez nós tenhamos feito, né, Zanetti, em relação ao projeto que nós estamos fazendo no IBDP, premissas básicas talvez ok, princípios gerais de acordos coletivos,
Princípios gerais sobre procedimentos e acordos coletivos, ok, sem problema. Mas nós não podemos engessar, e a lei, às vezes, mais engessa do que abre flancos, né? Nós não podemos engessar a criação necessária, caso a caso, de procedimentos adequados de tutela coletiva. E, portanto, cabe aí aos ministérios públicos, né, à advocacia pública, à defensoria pública, às entidades como um todo, claro, não só no campo público, no privado também, associações civis, sindicatos interferindo nesse processo de construção, deixarmos em aberto, um campo aberto para a construção, caso a caso, de devidos processos legais procedimentais que envolvam tutela coletiva consensual, né, ou seja, acordos coletivos. Dentro dos desafios para essa criação de um devido processo legal de procedimento coletivo, primeiro, conceitos, né, Zanetti? Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Esse é um problema, é uma solução e um problema ao mesmo tempo. Nós temos esses conceitos estabelecidos no nosso Código do Consumidor desde os anos 90, bem ou mal, certo ou errado, gostemos ou não, concordemos ou não, enfim. Temos aí doutrina de ponta, né? Vamos citar o Vitorelli, que discorda flagrantemente dessa tipologia do Código do Consumidor e propõe outra tipologia de conceituação de conflito coletivo, muito interessante também. Mas o fato é que nós temos isso na lei brasileira desde 90. E essa conceituação do que é difuso, do que é coletivo e do que é individual homogêneo vem parametrizando a tutela coletiva no Brasil desde 90, pelo menos, né? Não podemos ignorar esse fato do dia para a noite e jogar fora. Não se trata disso. Na minha opinião, temos que aproveitar, temos que melhorar essa conceituação, temos que depurá-la, evidentemente, enfim, mas temos que usá-la para tornar mais pragmática a tutela coletiva, inclusive do ponto de vista consensual. Qual que é o grande problema e solução ao mesmo tempo? Todo mundo sabe, né? Uma das grandes qualidades do nosso sistema processual coletivo é a viabilidade da acumulação de tutelas difusa, coletiva e individual homogênea num mesmo e único, uma mesma e única demanda coletiva, na ação civil pública, por exemplo. Então, isso é bom, é excepcional, é excelente, mas também, por outro lado, abre problemas seríssimos no que diz respeito ao procedimento. Uma coisa é eu fazer um acordo que envolva direitos difusos. Quem tem que ouvir, quem tem que participar, como é que tem que ser definido esse acordo, quem tem que homologar ou não, enfim, muito diferentemente do que acontece quando eu falo de um acordo que envolve direitos individuais homogêneos, que deve contar necessariamente com a participação das vítimas ou sucessoras, de preferência pessoalmente, sempre que possível, no procedimento, abrindo possibilidade de procedimentos de adesão ao acordo dos próprios titulares do direito, né? O que envolve assembleias, o que envolveria oitivas, o que envolveria consultas públicas da comunidade, a oitiva dos demais colegitimados do sistema processual coletivo, enfim, para intervirem no procedimento de solução consensual, o que é também um grande problema, né, Zanetti? Ou seja, essas colegitimidades também são um alto e um fraco do sistema. Por que alto? Bom, quanto mais entidades estão legitimadas a tutelar coletivamente, né, as pretensões coletivas, metas individuais, tanto melhor, né, em tese. Problema, se essas entidades não conversam entre si, né, se não há um diálogo interinstitucional entre as entidades, para se fortalecerem numa tutela processual ou extrajudicial, a coisa tende a ficar complicado, né? As tensões entre as próprias instituições acabam depondo contra elas e não a favor delas, eu diria. Então, temos experiências bárbaras de forças-tarefas recentes, né, Zanetti? Dos casos de Brumadinho, de Mariana, pegar os casos ambientais, né? Mas tantas outras ocasiões em que houve desconsórcio facultativo ativo entre ministérios públicos, defensorias públicas, advocacia pública e assim por diante, com grande sucesso, né? Então, a gente sabe, quanto mais você empodera o polo ativo de uma ação coletiva, tanto melhor, frente ao judiciário. Politicamente, tecnicamente, socialmente, é evidente. Só que se não há essa conversa, se não há uma franca conversa pré-judicial, diria ainda, a tendência é o sistema depor contra as colegitimidades, o que é muito ruim, né? Ainda, no que diz respeito ainda às colegitimidades, a busca incessante por adequada representatividade e representação.
das instituições. Lembrando sempre, né, a diferenciação entre representatividade e representação. Parece algo apenas terminológico, mas está muito longe de ser isso, né, de ser só isso, né? Representatividade, até quanto uma entidade possui ou não possui, perante a comunidade que representa, uma legitimidade social. Ou seja, até quando eu reconheço numa associação civil, reconheço num promotor de justiça, numa defensora pública, uma representatividade do meu grupo social afetado coletivamente, num conflito qualquer. Isso é representatividade. Representação, até quando essa instituição, né, essa associação, esse Ministério Público, essa defensoria pública, essa defesa pública, adequadamente representa o grupo processualmente ou procedimentalmente perante, né, na arena de solução de controvérsias. Enfim, então, vejam, são duas coisas distintas, né? Representatividade e representação, que devem ser levadas a sério e não estão sendo levadas a sério no Brasil desde sempre. E esse é um grande problema. Mais uma vez, a academia está cansada de apontar a necessidade de uma legitimação social de quem representa as pessoas, seja perante a sociedade, seja perante o judiciário, ou outros fóruns extrajudiciais. Agora, entre a academia demonstrar necessidade, isso acontecer na prática, mas, mais uma vez, vai um gap tremendo, né? Vai uma distância muito, muito, muito longa, a ponto de, para vocês terem uma ideia, na nossa comissão do IBDP, recentemente foi aprovada a unanimidade, se eu não estou enganado, Zanetti, se me corrija se eu estiver enganado, a unanimidade se aprovou a necessidade de para a ação civil pública, tá, gente? De uma demonstração de adequada representatividade de todos os legitimados coletivos, inclusive do Ministério Público. Né? Na formação dessa equipe do IBDP, há muitos membros do Ministério Público, né, Zanetti? Vários promotores e promotoras de justiça, procuradores da República, e ainda assim, vejam, que poderia... mas, MP está querendo se empoderar e, portanto, nada mais fácil e tranquilo do que chamar aquela antiga principiologia da legitimação universal do MP. Eu sou MP e, portanto, a priori eu já sou legitimado a representar quem quer que seja por via de uma ação civil pública. Não pode mais ser assim, não é mais assim. Né? Um promotor, uma promotora, não basta o status, não basta o emblema, né? O símbolo do MP. O MP tem que se legitimar, sim, perante a própria comunidade que representa. E é possível que isso aconteça? É claro que é possível, sempre é possível. Dá trabalho, evidentemente, mas é possível e necessário. Como? Inquérito civil público, vamos lá, rapidamente, né? O grande instrumento do inquérito civil público, que também, vamos lá, historicamente surgiu com viés inquisitivo, inquisitório, né? Vamos colher provas, vamos colher elementos para eventualmente propor uma ação para resolver via ataque ou para propor uma ação coletiva contra o investigado, a partir dos elementos colhidos nesse inquérito civil público. Pois bem, continua a ser assim? Continua, evidente. A fórmula é essa ainda. Agora, não é possível uma releitura do inquérito civil público para que se torne um procedimento muito mais dialogal do que inquisitório, do que investigatório? Resposta: é claro que é possível. Mesmo que não use a fórmula do inquérito civil público. Use outra fórmula, procedimento administrativo. Talvez seja até menos draconiano, menos drástico do que a própria expressão inquérito civil público. Pois bem, abra um PA, procedimento administrativo, e por via deste PA, convoque os investigados, não os chame de investigados, chame de consultados, ou seja, vamos lá, né? Nessa ideia de consensualismo, de se buscar o consenso, as palavras, a fórmula é tão importante quanto o resultado. Para que se consiga um resultado de acordo, é necessário que as partes sejam tratadas não como partes, mas como interessadas, por exemplo, né? É necessário que a mesa de negociação seja uma mesa retangular, e sim uma mesa oval. Parece bobagem tudo isso, mas não é bobagem, nada disso é bobagem. A forma de convocação das entidades para comparecerem a um procedimento de consenso não pode ser uma inquisição, não pode ser uma intimação, tem que ser um convite. Então, vejam, né, desde os pequenos detalhes que levam, eventualmente, ao sucesso ou ao fracasso de uma tratativa negocial, meta-individual, tem que ser levadas a sério. Então, a legitimação da entidade que vai propor
a adequação do procedimento não de investigação, mas de colaboração, ou de tentativa de consenso extrajudicial, ainda mais para frente. Participação social adequada. Quem é que eu tenho que chamar para conversar numa tentativa de solução consensual, seja dentro de um processo coletivo já instaurado, uma ação civil pública, por exemplo, seja por via de um procedimento administrativo extrajudicial ou de um inquérito civil público. Vamos lá. Só quem está sendo acusado de lesar o meio ambiente, acusado de praticar um ato de improbidade administrativa, acusado de ameaçar de lesão um bem ou um direito meta-individual, ou tenho que chamar mais terceiros interessados, a Miticuri, a comunidade especialmente afetada, representantes sociais, os outros legitimados, enfim, são questões que não querem cessar e não cessam, não querem calar, né? Não calam nunca. Então, vejo como é complicado, como é delicado essa própria deliberação de quem visa uma solução extrajudicial consensual, no que diz respeito à montagem do procedimento e de chamar quem tem que estar nesse procedimento. Ainda, aí, o presidente já tocou no assunto, acho que é uma discussão fundamental também, o judiciário, qual é o papel do poder judiciário dentro de um acordo coletivo? Isso é fundamental. Bom, vamos lá. Primeira questão, né? O judiciário tem ou não tem que intervir num acordo coletivo? Tem ou não tem que participar de um procedimento, né, ou de um processo que envolva acordo coletivo? Resposta, depende do acordo. Eu tenho que qualificar qual é o acordo que eu estou tratando. Se o acordo envolver não uma negociação efetiva de direito meta-individual, mas tão somente negociação sobre tempo, modo, forma, lugar de cumprimento de obrigações por parte de alguém que foi tomado, que assumiu o compromisso de se ajustar às suas condutas à legalidade, nesse caso, enfim, a fórmula é o do TAC, vetusta fórmula, tradicional fórmula do TAC, termo de ajustamento de condutas, que não foi criada para se servir e prestar a uma homologação judicial. Pelo contrário, o TAC foi idealizado para desjudicializar conflitos coletivos, para evitar a judicialização. Óbvio. E continua sendo assim. Sempre que é possível, você, por via de TAC, compensar um dano meta-individual, né, evitar um dano meta-individual, enfim, prevenir, né, ou reparar um dano, uma lesão, uma ilicitude, uma tutela inibitória, por exemplo, né, em relação a um bem meta-individual, tanto melhor que você faça via TAC extrajudicialmente, sem necessidade de homologação judicial. Ok? Perfeito? Agora, se o que você faz num acordo coletivo é negociar direito meta-individual, o que eu acho possível dentro de certas condições, muito cuidado, né? Nesse caso, se há possibilidade de uma transação ambiental, uma transação que envolva a probidade administrativa, uma transação que envolva patrimônio público, assim por diante, nessas hipóteses, se o que eu estou fazendo é negociar o bem meta-individual, me parece imprescindível, aí sim, a participação do Poder Judiciário, de forma supervisionando o que foi feito lá na frente, ou seja, no final da história, quando a proposta vem, apresenta o judiciário para a homologue ou não. Isso, fundamentalmente, eu me baseio nas Federal Rules of Civil Procedure dos Estados Unidos, que estabelecem já desde 2003, 2004, a necessidade de que as cortes norte-americanas aprovem qualquer acordo em class action, mediante critérios de razoabilidade, justiça e adequação. Segundo as Federal Rules norte-americanas, um acordo coletivo para ser aprovado pelas cortes americanas, tem que se afeiçoar para os juízes, né? Razoável, justa e adequada. Então, essas três premissas, que são bastante subjetivas, abertas, me parecem são imprescindíveis para um razoável controle do conteúdo, né, do próprio mérito de um acordo que foi conquistado, desde que esse acordo envolva, repito, transação de direitos patrimoniais. Para além, evidentemente, de um controle do procedimento. Né? E isso me parece fundamental, Zanetti. Né? Eu discuto com colegas do Ministério Público já há muitos anos isso. Eu falo, olha, é preciso que alguém de fora do procedimento, que não tenha participado dele, olhe para o acordo e fale, olha, ok, tudo o que deveria ter sido feito em termos procedimentais foi feito, ok,
está aprovado procedimentalmente a forma do acordo, vamos ver agora o conteúdo. Tá? E, portanto, esse alguém não pode ser, repito, alguém que participou do procedimento. Não pode ser, por exemplo, na minha opinião, o próprio Ministério Público. Há colegas que discordam disso. Não, mas para com isso. Mas imagina, qual que é o problema do próprio MP? Um promotor faz um acordo, monta lá um procedimento extrajudicial, ouve quem acha que tem que ouvir, faz as tratativas de acordo, enfim, submete ao Conselho Superior do Ministério Público Estadual, à Câmara Temática do Ministério Público Federal, consegue o aval e pronto, está aí montado o procedimento. Como é que você vai ainda assim exigir que uma entidade judicial avalize isso? Precisa disso? Não é um excesso? Na minha opinião, não é um excesso. E eu não falo como promotor, eu não falo como procurador da República, eu falo como cidadão. Eu, como cidadão, quero que uma instância, quando um acordo é tão grave a ponto de negociar o meio ambiente, negociar um bem meta-individual indisponível, eu, como cidadão, gostaria de ter todo o cuidado do mundo levado a sério, o que envolve, então, uma análise intencional de quem faz o acordo, por exemplo, o Ministério Público. Ou seja, o promotor faz o acordo, submete a homologação interna, via Câmara, via Conselho Superior, enfim, e ainda assim submete a uma supervisão jurisdicional. Me parece basilar, me parece fundamental, para os cidadãos, enfim, e para o próprio órgão do Ministério Público. Ainda mais numa época tão complicada que nós vivemos, na política, enfim, onde o que o MP faz está cercado de dúvidas, de interpretações ou de revides, muitas vezes, parlamentares, a gente sabe os motivos disso, faz parte da própria profissão do Ministério Público. Então, acho que até para a proteção institucional dos membros do Ministério Público, a submissão do acordo coletivo, que envolve transação à homologação judicial, é necessária, ela é interessante, ela é bem-vinda. Claro, a discussão vem aí na sequência, Tá, mas e qual é o papel do juiz ao aprovar um acordo coletivo? Também uma discussão difícil, delicada, no que diz respeito ao procedimento, tudo. O juiz deve ser o grande artífice do controle do procedimento de acordos coletivos, seja quando é levado a efeito num processo judicial, evidentemente, ou quando é levado a efeito um procedimento extrajudicial. Então, o juiz controla o procedimento, e, na sequência, avaliza ou não o acordo sob os critérios da razoabilidade, adequação e justiça do que foi acertado. Se o juiz discordar desse conteúdo ou do procedimento que foi entabulado, devolve às partes, aos interessados, para cumprir etapas procedimentais que foram sonegadas, omitidas, puladas, enfim, ou para renegociar condições que o juiz venha a entender sejam injustas, não razoáveis e inadequadas. Sem que o juiz possa palpitar. Esse é um problema fundamental, Zanetti? Juiz do Civil Law está acostumado a protagonizar o sistema. Quem são protagonistas do sistema Civil Law? São os juízes, são os tribunais. Por quê? Porque eles decidem. Sempre decidiram. E sempre o farão, talvez, no Civil Law. Quem protagoniza o sistema de justiça nos Estados Unidos, o sistema anglo-saxão, basicamente norte-americano, são os advogados. Por quê? Porque eles negociam e apresentam ao juiz o negócio pronto, feito e acabado. Com alguns abusos, algumas arbitrariedades, evidente, a gente sabe que isso acontece, enfim, e por isso, necessariamente submetidas ao aval jurisdicional dos Estados Unidos, sobretudo em relação ao devido processo legal, ao cumprimento no due process. Coisa similar, me parece, deve acontecer no Brasil, ainda que nós não tenhamos aqui no Brasil os mesmos problemas que existem nos Estados Unidos, de abuso de class action por força de pretensões da advocacia, de honorários advocatícios, do business o que são as class actions lá nos Estados Unidos. É diferente aqui no Brasil, evidentemente, há uma seriedade maior no procedimento eleitoral coletivo, no que diz respeito aos atores que podem negociar, a advocacia pública, MP, defensoria pública, enfim, mas ainda assim me parece imprescindível que haja uma devida homologação judicial desses acordos. E, para finalizar, Zanetti, rapidamente os tópicos que eu selecionei aqui para tratar, problema, então eu cuidei no procedimento extrajudicial, judicial, eu submeti o acordo à homologação judicial quando necessário, obtive o acordo, obtive a homologação, maravilha. Como é que você executa o acordo agora? Problemas de execução, esse é o grande problema, não só em tutela individual, como coletiva também, às vezes o menos difícil é você conseguir um acordo. Você travar um acordo, fazer um acordo, numa ação ou fora dela, homologar judicialmente, tudo bonito acabado. Agora, no cumprimento, como é que as coisas podem acontecer ou não acontecem? Bom,
teoricamente, uma solução acordada tende a ser cumprida, adimplida, muito mais do que uma solução heterônoma, né? Uma solução de conflitos autônoma, de acordo, tende a ser muito mais facilmente adimplida do que uma solução heterônoma, vindo de alguém que as partes não conhecem, tem que se sujeitar ao Estado, por exemplo, né? Tá, mas da teoria para a prática, a gente sabe que muitas vezes acordos coletivos não são cumpridos, não são adimplidos, são omitidos, não são adequadamente executados. E daí, né, quais são os instrumentos que existem para que se enforce um acordo coletivo? Bom, e daí nós temos que pensar seriamente, né, Zanetti, em formatar um sistema adequado de controle de fiscalização, que nesse ponto me parece exigir o acompanhamento jurisdicional para enforçar essa execução, o que envolve também a invenção de novas fórmulas, né? Algumas delas já vêm sendo praticadas há algum tempo no Brasil, tentativas, né? Lembro aí das instituições as Claim Facilities Resolution, né, Zanetti? Entidades de infraestrutura específica. Exatamente, a criação de entidades destinadas a administrar, enfim, não apenas a executar, né, a administrar uma execução que, às vezes, deriva de um processo estrutural ou de uma decisão estrutural, né, que não suscita execuções simples, não são de implementos rápidos e simples, do tipo, pague tanto, faça isso, faça aquilo, não. Então, dependendo do conflito, dependendo do acordo costurado, a forma de execução demanda a criação de estruturas judiciais ou extrajudiciais, e isso demanda inventividade, isso demanda, né, boas ideias, enfim, tentativas, porque não há na lei brasileira ainda, me parece, né, um razoável tratamento em relação a esse assunto de tutela executiva apropriada. Vamos apenas lembrar também que está em voga a tentativa de desjudicialização da execução, mesmo no âmbito individual, das demandas individuais, o que me parece também ser uma tendência para a tutela coletiva, desjudicializar, né, mas o que suscita problemas de enforcement. Como é que eu vou desjudicializar, mas ao mesmo tempo enforçar, reforçar, enfim, uma execução coletiva, que não tenha que ficar apenas amarrada à possibilidade de multas pecuniárias em caso de execução, de multa penal, né, multa civil, multa processual, enfim, o que realmente me parece ser um grande desafio. Dou um exemplo muito rápido, Zanetti. Eu fiz recentemente um acordo em São Paulo, na Regional da República, em São Paulo. Já há uns 3 anos eu criei, junto com a colega Geisa de Assis Rodrigues, uma grande pesquisadora também da ação coletiva, da Class Action, e dos acordos coletivos também, e dos TACs, né? A gente abriu criou lá em São Paulo, na Regional, um núcleo de solução consensual de conflitos coletivos. E lá na Regional a gente se dispõe, são 6 colegas, enfim, que se dispõem a ajudar os colegas da Regional, ou mesmo de primeira instância, que se colocam em situações de resolução consensual de conflitos coletivos. Né? Então, por via desse núcleo, a gente participa de sessões extrajudiciais e judiciais de mediação, de conciliação coletiva, já há 3, 4 anos, enfim, com resultados bem interessantes. Então, nesse núcleo, por via desse núcleo, nós fizemos um acordo recente, tem uns 2 anos no máximo, lá em Santos. É um caso bem emblemático. Eu reportei na reunião, alguns devem ter escutado já com o CAMB, né, MP estadual aqui no Paraná. Basicamente era uma ação popular, julgada procedente, 20 anos depois da propositura, né, que basicamente demandava a extinção de um contrato administrativo de concessão de um terminal portuário em Santos. 20 anos depois, né, por uma ilegalidade cometida num termo de contratual nos anos 90. Ainda. Então, 20 anos depois da ação popular, ela foi julgada procedente com um improvimento da apelação da empresa Ré no TRF da terceira região, mas esse acordo no tribunal era inexequível, tendo em vista já a suspensividade da execução por via de suspensão de segurança no Supremo Tribunal Federal, né, que determinava que não se executasse qualquer decisão naquela ação civil pública até o seu trânsito em julgado. Então, a gente sabe como é que funciona no Brasil, pedido de suspensão de liminar ou sentença contra o poder público, né? Enfim. Só que a questão era, muito embora houvesse essa ação julgada procedente em 2 graus de jurisdição, anulando a licitação, invalidando a licitação e o contrato administrativo, fato é que não se executaria jamais essa decisão judicial
que não implicava, inclusive, qualquer tipo de condenação pecuniária. Só que a empresa ré é uma empresa de capital aberto, nos procurou em São Paulo e falou, olha, é o seguinte, a gente tem aqui uma decisão contrária aos nossos interesses, mas que nunca vai ser executada. E mais, a concessão da empresa vai até 2023, daqui a 2 anos, portanto. Então, escuta, vocês não vão conseguir nada com isso. Vai acabar o prazo da concessão, essa decisão judicial não vai virar nada, só que nós temos 2 anos ou 3 anos ainda pela frente. E nós precisamos de investimento internacional. E ninguém investe dinheiro numa empresa que se sabe que tem uma decisão que manda sair do lugar do Porto de Santos. Né? Então, o que vocês querem? Vamos negociar isso aqui. O que vocês querem para a gente distinguir essa ação popular? Então, vejam só um caso emblemático, uma ação popular, sem qualquer previsão de acerto extrajudicial, e que foi negociado durante quase 2 anos no Ministério Público Federal em São Paulo, com quem? Com a Advocacia da União, né, com o Ministério, com o Porto de Santos, com o Estado de São Paulo, com o município de Santos, enfim, houve lá quase 10 atores públicos envolvidos, e se chegou, depois de 2 anos de conciliação extrajudicial, a uma solução negociada que implicou numa obra de 25 milhões de reais lá no Porto de Santos, redundando em benefício à coletividade lá de Santos e ao próprio Porto de Santos. Perfeito? Então, é um exemplo que eu cito. Tá, e como é que vocês empoderaram, como é que vocês reforçaram esse acordo lá em São Paulo para cumprimento? Porque é o seguinte, olha, se eventualmente, por culpa da empresa ré, a obra não for iniciada ou executada, por culpa da empresa ré, a Advocacia da União abrirá procedimento para declaração de inidoneidade da empresa para concorrências públicas dali para frente. Então, vejam, eu me utilizei da lei de licitações, empurrei ela para um acordo público, porque o acordo público é um contrato administrativo. Vejam que interessante, né? Natureza jurídica do acordo que a gente fez em São Paulo com a empresa, numa ação popular, foi um acordo administrativo. Se é um acordo administrativo, eu aplico a possibilidade, eu suscito a possibilidade de aplicação da lei de licitações, que traz uma sanção específica e muito grave, muito paradigmática, né, e pragmática para as empresas, que é a eventual declaração de inidoneidade da empresa para se submeter a concorrências públicas. E me parece que esse é um ponto fundamental que pode enforçar, eventualmente, a execução desse acordo extrajudicial, que foi homologado no TRF lá de São Paulo. Rapidamente, até passei do horário, eu sei, mas é tanta coisa para a gente falar em tão pouco tempo, mas há vários pontos a serem discutidos, há muitos pontos, enfim, me coloco à disposição, dizendo que é um prazer discutir com todos vocês assuntos tão importantes para nós, tão atuais, né, Zanetti? Elton, eu não tenho como agradecer essa aula magna. Não quero aqui errar, né, com as palavras, como aconteceu recentemente. Essa aula magna que nós tivemos aqui hoje, né? Se percebe claramente, Elton, 2 características essenciais do teu trabalho de pesquisa e que eu tenho reportado são as características que nós temos que levar à frente hoje na academia, no que a gente faz na universidade e no direito, que é um ramo das ciências sociais aplicadas, né? A coerência interna do pensamento e a capacidade de explicar os fenômenos externos e trabalhar com os temas que estão sendo discutidos e são atuais para as pessoas hoje, né? Eu acho que se produz ciência somente de braços dados, viu, Elton? E nós não podíamos estar numa ocasião melhor para discutir este tema, porque foi uma apresentação brilhante, com muitos elementos de interesse, muitos tópicos para que a gente possa aprofundar. E eu acho que esse caso em particular, este caso de uma companhia aberta, de capital aberto, que tem interesse em fazer o compromisso de ajustamento de conduta, o acordo, né, melhor dizendo, né, na tua própria forma de expressar essa ideia, é muito relevante porque hoje, cada vez mais, nós vemos que as próprias empresas querem solucionar por autocomposição, elas não querem a espera judicial. E aí nós temos uma tensão entre o sistema judicial, que ainda não está preparado para dar o enforcement, para essas ideias de acordo que estão surgindo, e que está, talvez criativamente, em algum momento, abrindo esse espaço, mas que não é ainda a tendência geral, como tu bem disseste, e uma realidade que nos empurra para esse tipo de solução. Então, eu acho que
o momento para a gente discutir, aprofundar as questões, para que os acordos possam aderir a essa tríplice preocupação de serem acordos razoáveis, justos e com a tutela adequada, é agora. Né? E eu anotei muitas coisas do que tu falou, tenho aqui uma série de perguntas, mas apenas para quebrar o gelo e fomentar aí o debate, a participação dos demais alunos, membros do grupo de pesquisa, né? Eu vejo aqui, viu, Elton, eu vou remover o PIN aqui que eu tinha colocado na tua tela e vou fazer uma exposição de galeria. Eu vejo aqui diversos alunos do mestrado, mas também ex-membros do mestrado e agora mestres, como o Hélio Antunes, que escreveu sobre o microsistema da tutela coletiva, como o Luiz Pavan, que é membro do grupo de pesquisa, né? Como o Aloir Dias Lacerda, que foi inclusive meu orientando, é membro aqui do Ministério Público do Espírito Santo. Né? Eu vi também aqui o Ciro Schreiber, né? Um grande baluarte da defesa do consumidor. Então, nós estamos aqui com um grupo de pessoas muito interessadas, a Juliana Provedel, que também é mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, com um grupo de pessoas muito interessadas a gente ouvir e, com certeza, querem te fazer perguntas. Então, não quero tomar aqui todo o espaço das perguntas, nós podemos ir até, no máximo, ali por volta das 11 horas, aí eu também te pergunto se tu tem disponibilidade da gente avançar até às 11, né? Tranquilo, estou à disposição. Maravilha, coisa boa. Podemos ir até umas 11 horas aqui no nosso debate. E a minha pergunta, Elton, ela tem um pouco uma conexão com o que eu considero ser o core desse problema, né? Talvez o problema mais angustiante. Né? Tu tem um belíssimo texto que nós publicamos no livro que eu e a Trícia coordenamos sobre justiça multiportas, que fala da transação de direitos indisponíveis. E lá tu parte de uma premissa com a qual eu estou absolutamente de acordo, de que se eu posso obter a tutela adequada por autocomposição, e o meu objetivo é a tutela adequada, não tem por que eu esperar a qualificação, vamos dizer assim, de uma decisão judicial. Tá? E aí, quando nós discutimos essa questão, eu sempre tenho observado que o modelo de acordo que o Ministério Público, os órgãos públicos, que aqueles órgãos que tutelam o interesse público devem buscar, é um modelo de acordo adequado e, portanto, uma negociação sem barganha, uma negociação sem concessões, com base em critérios objetivos. E eu vejo na nossa legislação institucional, lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 179, uma válvula para que a gente interprete o compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais nesse sentido. Porque lá vai dizer o seguinte: tempo, modo e lugar, como tu bem colocaste, mas vai dizer também adequando o direito para o caso concreto. E o que eu acho que nós fazemos, e o que vocês fizeram nesse caso da ação popular dos portos lá de Santos, foi fazer uma adequação do direito ao caso concreto, né? Fazer uma interpretação tanto dos fatos quanto do direito, os fatos relevantes quanto do direito, para chegar a uma autocomposição adequada, justificada objetivamente. Então, a minha pergunta iria mais nesse sentido, né? Será que nós podemos falar que seria vedada a barganha nos acordos coletivos? E será que nós podemos falar que uma negociação no processo coletivo é uma negociação sem concessões? Muito bom, eu fiquei intrigado com a sua pergunta. Ontem à noite você mandou ela, Danete. Veja só, falar sobre TAC é um imbróglio, porque o TAC está engessado. Na minha concepção, o instrumento do TAC é um instrumento efetivo, um instrumento pragmático, um instrumento importante, mas tem que ser relegado para aquilo que ele foi criado, lá nos anos 90. Tomada de ajustamento de condutas. Em várias ocasiões, isso vai ser possível. Eu repito, né, se a investigação for sobre um dado objetivo, um fato concreto, uma omissão administrativa ou uma atuação de um setor privado lesiva ao meio ambiente, ao patrimônio público, à propriedade administrativa, enfim,
né? Eu tenho um fato concreto apurado, né? E a negociação envolve o que? A aceitação por parte do investigado da prática da omissão ou da comissão, né? A assunção de uma responsabilidade, né? E a assunção de obrigações de fazer ou não fazer dali para frente, ou de pagamento de quantia para mitigar, compensar o dano. Ok, se essa é a conjuntura, o TAC é um instrumento perfeito, adequado, enfim, para a solução do problema de forma extrajudicial, inclusive. Perfeito. Agora, no exemplo que eu dei, do acordo que nós fizemos em São Paulo, não há lei que preveja que uma ação popular de tutela do erário, ou de tutela da moralidade administrativa, ou de tutela, né, do patrimônio público, julgada procedente, mas inexequível, pode reverter numa condenação, uma obrigação de uma obra pública de 25 milhões no Porto para... Não tem previsão legal, ou seja, eu jamais ajustaria a solução que nós arranjamos em São Paulo à vetusta fórmula do termo ajustamento de condutas. O que eu fiz lá? Eu falei, Geis, olha, não vamos chamar isso aqui nunca de TAC. Primeiro, vamos fugir da bronca. Para que insistirmos, nesse caso concreto, na vetusta fórmula legislada, normatizada e engessada pelo Superior Tribunal de Justiça há tantos anos já? TAC. Então, nós não precisamos disso. O que fizemos? Chamamos de Programa de Acordo Coletivo Extrajudicial. Pouco importa o nome que se deu à criança, né? Programa Extrajudicial de Acordo Coletivo, né? Os considerandos, vários considerandos que envolveram, né, desde a Constituição Federal até o novo CPC, até a lei de mediação, resoluções do CNMP, do CNJ, justiça multiportas, eficácia, probidade administrativa, legalidade, formatei uma justificativa de um acordo coletivo que eu não teria a coragem de chamar de TAC, porque não foi um TAC. Foi um acordo coletivo? Foi. Foi uma barganha? Claro, foi. Eu troquei uma decisão que ordenava que a empresa saísse do Porto de Santos, inexequível, por 25 milhões de reais numa obra privada. Perfeito? Eu não consigo justificar esse acordo, me parece, na rotina de um TAC. Então, para evitar, Zanetti, eu sou muito, na minha mente, né, é muito mais fácil eu sair dessa bronca, não forçar a barra para que o TAC seja algo que ele não foi feito para ser, não foi criado para ser, e eu sou muito mais favorável à criação de outros mecanismos com outros nomes que não há, sobre os quais não há qualquer vedação, pelo contrário, há uma grande elasticidade no nosso sistema, uma grande flexibilidade de construção, né? Então, por que não se construir SAMS de conciliação coletiva, mediação coletiva, programa de tutela coletiva extrajudicial, enfim, mas para não cair nas armadilhas do TAC. Né? Por quê? Se eu chamo isso de TAC, amanhã ou depois, alguma entidade que não gostou do acordo pode, olha, o TAC, me desculpa, não é feito para isso. Não cabe tutela, uma barganha a esse nível, de vocês trocarem uma decisão, ainda que inexequível, por uma obra pública. Não há lei que preveja essa possibilidade. Então, isso foi uma transação. Claro que foi transação. Mas o TAC não possui feição transacional, segundo o STJ, blá, 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 blá. Então, para evitar essa discussão toda, eu sou muito mais favorável a você criar novos procedimentos, construir novos mecanismos, do que forçar a barra para o TAC ser o que não é. Essa é a minha opinião. Eu acho muito clara a tua posição, já tinha ficado clara desde o início, né? Eu achava importante a gente reforçar isso, e nós temos uma grande área de convergência aqui, viu, Elton? Nome iuris desde a encíclica papal do decretal lá de 1200 e pouco do Gregório III, não importa o que configura a essência de qualquer manifestação jurídica, é o seu conteúdo, né? Então, nós estamos... Você quer ver, Zanetti, a insistência... Veja, a insistência dos colegas do Ministério Público, né? Uma ação civil pública já instaurada, já em processamento, surge a possibilidade de se fazer um acordo dentro de um processo coletivo. Primeira coisa que o colega vai fazer, vamos fazer um TAC. Qual é a razão de você chamar de TAC um procedimento de acordo intraprocessual que demanda, muitas vezes, negociação, barganha? Tecnicamente, se nós fôssemos insistir no nome, TAC é o resultado, né? O que temos é um compromisso, né? Então, e aí a gente tem essa dificuldade do nome, né? E até a doutora Sâmia, lá no Paraná, reforçou isso numa das perguntas que ela te fez, né? Ela disse, olha, é antipático porque tem a ideia de sanção.
Muitas vezes a empresa quer cumprir com tudo, mas não quer admitir que ela estava, por exemplo, errada. E aí a tutela adequada, ela pode ser obtida sem essa admissão, sem o sancionamento. Por isso a gente usa muito TCA, o termo de compromisso ambiental, ao invés de TAC, no direito ambiental. Então, o nome realmente é totalmente indiferente, né? E me parece que essa é uma questão que a gente possa realmente avançar bastante. Eu tenho alguma dificuldade, Elton, mas eu vou reservar isso para que a gente possa continuar conversando. Eu acho que o ideal é que isso realmente aconteça, né? Sobre a possibilidade de se falar em transação pela tradição do direito civil, e eu acho que tu realçou isso muito bem, o artigo 841 fala de direitos disponíveis e tem todo um problema relacionado a isso, e também em se falar de barganha, porque se tratam de direitos vinculados ao interesse público, e eu acho que eles precisam ter uma justificativa que seja legítima e, portanto, não seria, para mim, barganha. Mas, fora isso, eu estou plenamente de acordo, eu acho essencial que a gente se despregue da ideia de que só existe uma via, um caminho e que só um nome é adequado para descrever o que é hoje a amplitude dos meios de autocomposição. Sensacional, eu estou plenamente de acordo com isso. E nós temos algumas perguntas, Elton. Muitos elogios, genial a palestra, todos aqui colocando aqui enormes elogios para a exposição, tá? Vários colegas aqui já se manifestaram. E tem uma pergunta que eu acho que pode ser útil até para que tu possa desenvolver um pouco mais o devido processo dos acordos, né? Tanto na dimensão procedimental, que eu acho que tu tocou muito bem, como eu te pediria, se tu puder tocar um pouco essa questão da justiça dos acordos, a questão da dimensão substancial. Tá? Diz aqui a Juliana, faz a seguinte pergunta. Há um intenso movimento de acesso à justiça relacionado à desjudicialização. Tá? E aí ela pergunta, o professor também pensa que o acordo de direitos coletivos, para além de um caminho de desjudicialização confiável, é realmente efetivo, com a executoriedade atendendo a todas as finalidades? Além disso, há uma análise empírica sobre a efetividade dos acordos coletivos que demonstrem ser uma via adequada? E aí eu complementaria com uma pergunta do Aloir. Tá? O Aloir também fez uma pergunta aqui que eu acho que pode te auxiliar a contextualizar isso da ideia de devido processo legal. Seria possível construir o raciocínio de legitimidade social, representatividade adequada, como um pressuposto processual para a atuação do Ministério Público, a ponto de gerar o indeferimento da inicial ou julgamento sem mérito, né? Com base na ausência de comprovação do envolvimento da sociedade na fase pré-processual? Muito bom. Provocações muito importantes, muito interessantes. Parabéns, Juliano, o Daír, né? O Aloir. Aloir, desculpa. Juliana, primeiro, vi tua pergunta, bem importante. Claro, acordos coletivos são uma novidade no Brasil, uma grande novidade no Brasil, né? A ponto de, eu sempre conto, fiz pós-doc em 2015 nos Estados Unidos, né? A primeira reunião que eu tive com meu orientador em Berkeley, contei como é que funcionava a class action no Brasil, que é uma importação brasileira das class action americanas, né? E expondo para ele lá, um café fabuloso em Berkeley, campus é maravilhoso, e depois de 40 minutos ele, ok, eu entendi como é que funciona, bacana, eu não sabia disso, no Brasil tinha isso aí, mas como é que funcionam os acordos, né, nas relações coletivas? Eu falei, professor, lá em 2015, né, nós não temos, né, prática, não fazemos acordo em ação coletiva, basicamente, né? Ele deu uma gargalhada, olha como você está brincando comigo. Quer dizer que no Brasil vocês ajuizam ações coletivas para serem julgadas pelo judiciário? Eu acho um absurdo. Claro, na ótica americana, enfim, a gente sabe que lá toda a litigância acaba sendo incentivada pelos acordos, acaba sendo encaminhada para os acordos, né? É uma lógica diferente, etc. e tal. Mas, então, para te responder, Juliana, nós não temos dados que diz respeito à efetividade das soluções consensuais, né? Aliás, dados que nós temos ainda são alarmantes. O CNJ, a Justiça em Números, o CNJ, né, publicado em 2020 agora, que reflete em dados de 2019, aponta que o índice geral de acordos no Brasil, judiciais, enfim, essa é
é a nossa pesquisa, né, está em 12,5%. Índice nacional de acordos, está 12,5%. É um índice muito baixo, ou seja, pouco mais de 1 em cada 10 demandas acabam em acordo, que é muito pouco, é pouquíssimo, evidentemente, mas é um dado importante que a gente já tem. Nos últimos 5 anos, beira entre os 11% e 12,5%, não tem mudado muito. Desde o novo CPC, o índice fica lá entre 11% e 12,5%, tá? É claro que é uma questão cultural, isso vai demandar tempo, né? Alteração paradigmática das instituições da sociedade para que a gente tenha um acréscimo substancial no número de acordos. Perfeito? Claro, nós não temos dados empíricos sobre a efetividade, né, da execução de acordos, sejam judiciais ou extrajudiciais. Agora, nós temos dados sobre a efetividade de execuções de ações coletivas. Eu parto desse parâmetro, né? E a gente sabe que a efetividade é muito baixa, né? Muito embora nós tenhamos aí bons resultados quando as tutelas são injuncionais, a obrigação de fazer, não fazer, né? Então, até por via do enforçamento nas últimas décadas do Brasil dos poderes jurisdicionais, né, para a obrigação de fazer, não fazer tutela específica, o resultado equivalente, né? Agora, tutelas indenizatórias, professores, são um problemão, né? São um vexame. A gente sabe que não funciona. Infelizmente, não funcionam tutelas condenatórias. A demora é maior no processo de execução do que no processo de conhecimento pelo próprio Justiça em Números que tu citaste agora, né? Exatamente. Então, esse, Juliano, é o parâmetro que a gente já tem. A execução de tutela coletiva não funciona pelos mesmos e mais graves problemas que não funcionam na execução individual. Esse é o parâmetro, ok? Eu sempre gosto de citar, né? Foi até um projeto que acho que não foi o Gregório Assaga, foi, acho que o Luiz, lá de São Paulo, o Luiz Gomes, Luiz Manuel Gomes. Luiz Manuel Gomes, que fez uma pesquisa para o CNJ sobre efetividade e execução de condenações em improbidade administrativa, nos anos 2000, 2010, 2012, enfim. E foi um vexame. A turma explorou a execução de condenações em improbidade em mais de 10 tribunais brasileiros. Execução pecuniária, né? Pecuniária. Execução pecuniária, exatamente isso. E o índice de execução de sucesso foi em torno de 5%. 5%. Então, nós temos esses dados, a gente tem, porque não funciona. Agora, realmente, a gente vai depender de mais estudos e um pouco mais de tempo, Juliana, para a gente começar a acompanhar o sucesso ou o fracasso de execução de acordos coletivos. Mas foi o que eu falei anteriormente. Tendencialmente, um acordo, né, é mais facilmente adimplido, porque provém da concordância das partes, do que uma decisão judicial, né? Agora, temos que esperar um tempo aí, ficarmos alertas para ver se isso vai funcionar ou não, vai vingar ou não. Né? Porque o Brasil não é para amadores também, tem essa, né? E eu acho que eu gostei muito de uma expressão que tu usou, que foi euforia dos acordos, né? Nós temos que tomar muito cuidado para manter um devido processo legal, né? Claro. E só para complementar, para te poder entrar na pergunta do Aloir, tem uma pergunta também da Luana, que vai mais ou menos no mesmo sentido. O controle de procedimento do acordo pelo judiciário também abarca o controle da adequada legitimação e da adequada representação, ou o controle dessas questões ficariam adstritas ao processo judicial? Eu acho que deveria entrar sim, Luana. Eu acho que uma das principais premissas de avalizar um acordo coletivo é você verificar a representatividade e representação adequadas da entidade que está negociando o direito. Né? Eu sempre falo o seguinte, MP, vamos lá, pegar os cores estimados do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, né? 82 do CDC, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Sindicato, associações civis e tal, estão lá, né? Historicamente, as instituições que são vocacionadas, portanto, as empreitadas coletivas. Uma coisa é a legislação estabelecer com legitimidades para a propositura de ações judiciais. Isso é uma coisa. Para o que, até então, em relação ao MP, por exemplo, né, basta a estampa. O Ministério Público Estadual do Espírito Santo ou federal está aqui em juízo para tutela difusa, coletiva de tal e tal e tal situação. Ok? É o que basta, em tese. Outra coisa muito diferente, me parece, enfim, é uma legitimidade da instituição, não para a propositura de uma demanda, de uma ação judicial,
mas sim de uma proposta de acordo que envolve direito difuso, coletivo ou individual homogêneo. Quais são as diferenças? Brutais, brutais, astronômicas. A comunidade não precisa, teoricamente, ser ouvida para que uma demanda seja instaurada em seu favor. Agora, a comunidade precisa não só ser ouvida, como avalizar uma proposta de acordo coletivo. Isso faz toda a diferença. Isso muitas vezes não é pensado. Muita gente acha que o fato de a lei, né, dotar de capacidade processual, de representação adequada da comunidade, enfim, as entidades públicas, por exemplo, isso já lhes daria automaticamente, definiria às entidades, automaticamente uma legitimidade para convenções consensuais, o que é uma grande mentira, não é isso, claro que não. Então, sobretudo para propostas de solução consensual de conflitos, me parece indispensável que a entidade que capitaneia esse movimento, bom, primeiro, não o faça sozinho, de preferência, sempre que é possível que ela se cerque das demais entidades legitimadas. Para quê? Para, quando menos, evitar problema lá na frente. Que muitas vezes, não, mas eu não fui chamada, a advocacia pública, né? Escuta, eu não sabia, não fui chamado. Por que não fui chamado? Eu era tão legitimado quanto você, Ministério Público, você me chamou, por que não? Né? Então, não custa chamar, não é só não custa, né? É necessário que se chame todas as entidades legitimadas para ampliar a discussão, fora todo o resto, né? A questão comunitária de oitiva, e não basta apenas uma consulta, vamos fazer uma audiência pública virtual, uma consulta pública em tal momento, né? Muitas vezes esse movimento não é suficiente para legitimar uma proposta de acordo coletivo. O que é suficiente? Depende, ninguém tem fórmula pronta acabada ainda, evidentemente. Cada caso é um caso. A complexidade dos casos é que vão ter que canalizar a construção de procedimentos adequados. Esse é o ponto. Por isso que é tão fantástica para a academia essa empreitada, Zanetti, colegas, né? Como está tudo em aberto, cada caso concreto, cada conflito vai demandar a construção de procedimentos adequados. Me lembro de uma outra situação também, se me permitirem. Na última aula aqui na pós-graduação na Federal, eu provoquei os alunos, as alunas e os alunos do curso, discutimos procedimentos de processos estruturais, Zanetti, né? A encrenca que são os processos estruturantes ou estruturais. Né? E eu desafiei os colegas, enfim, da turma a seguinte questão. Ok, muito bem tem se estudado processos estruturais no Brasil nos últimos anos, até por obra do próprio Zanetti, do Sérgio Arenhar, do Fred Didier, do Dilson, tanta gente que estuda a fundo, enfim, aqui do Curitiba, a Marcela também, que fez uma dissertação, uma tese brilhante, a Ferrara, agora há pouco, sobre tutela coletiva no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, enfim, uma tese fabulosa. Então, muito se estuda processo estruturante, enfim, mas pouco se fala sobre procedimentos estruturantes. Eu falo, mas que diabo é isso? Né? É tão importante você ter um estudo apropriado de estruturação procedimental, mas vejam o problema de como é que você vai convencer o judiciário de que, olha, juízes, vocês nos processos estruturais têm que se conter, tem que haver uma autocontenção judicial em processos estruturais, a ponto de, juiz, você tem que se comportar não como um adjudicador no processo, e sim como um mero fiscalizador do devido processo. Né? Tem que administrar, tem que gerenciar um conflito estrutural, que é o necessário, enfim. E a pergunta que eu faço é, gente, mas não é mais fácil eu fazer tudo isso mais um pouco, com muito mais flexibilidade, muito mais elasticidade, fora do judiciário, do que dentro de um processo judicial, dentro de uma tutela coletiva já instaurada? Na minha opinião, Zanetti, é muito mais interessante você tratar de procedimentos estruturais via programa extrajudicial de tutela coletiva do que dentro de uma ação civil pública. Sim. Trata fora do judiciário, convoca os atores para tocar esse procedimento e leva, ao final das contas, à homologação judicial. Enfim, na minha opinião, é muito mais razoável, é muito mais lógico fazer isso fora da arena judicial do que ter que convencer o sistema jurisdicional, né, de uma revolução paradigmática dentro de um processo coletivo que ainda é dos anos 80, anos 90. Muito interessante isso, Elton. Eu anotei uma questão aqui, vamos tentar, assim, prosseguir mais ou menos nessa linha, né? Tem muitas questões, muitas perguntas, inclusive se tu quiser dar uma olhada pelo chat ali para poder acompanhar, mas tem algumas também no YouTube, tem uma aqui excelente do Felipe Delê, e eu vou tentar estruturar
minha colocação para ti a partir dessa pergunta dele. Ele diz o Felipe seguinte... é suspeito, hein? O Felipe sempre provoca discussões muito interessantes aqui. Ah, bom, então agora já Felipe. entendi, porque a pergunta é tão boa que eu disse, esse rapaz deve estar estudando o caso de Mariana, de Brumadinho, ele conhece o problema, porque ele diz o seguinte, como é visto nas discussões em relação aos acordos de matriz de danos, isso passaria por uma administração da execução do acordo coletivo? E aí, eu também tenho uma pergunta da Graziella Argenta, que também vai um pouco nesse sentido, que ela fala da fase de certificação e da identificação do que está sendo tutelado e quais são os grupos protegidos na tutela coletiva. Tá? E a pergunta dela foi nesse sentido. E aí eu te digo mais ou menos o seguinte sobre a tua última colocação. Eu sou plenamente favorável a nós fazermos procedimentos estruturais. Eu tenho dito que nós já fazemos isso, já é a prática do Ministério Público nos procedimentos que funcionam para resolver políticas públicas, questões de políticas públicas, procedimentos administrativos. Aqueles que a gente chama de arquivamento com resolutividade são aqueles que a gente conseguiu desenvolver ao longo do procedimento um programa de autocomposição para resolver as questões que são levantadas no procedimento. E tu falaste, eu anotei aqui, eu gostei muito dessa expressão, de que os juízes no civil law estão acostumados a serem os protagonistas do sistema. Tá? E eu me lembrei, e aí tu fez a comparação com o common law, adversarial system, a questão dos advogados serem protagonistas dos sistemas. O próprio juiz, ele é um advogado, geralmente, que é, então, indicado para ser um advogado de sucesso, que é indicado para ser juiz. E eu lembrei de um texto que procura misturar os dois sistemas e que eu considero um dos textos mais brilhantes e instigantes que eu li na vida, The Face of Justice, do Miriam Damasca. Né? Sim. E lá ele fala do modelo coordenado de implementação de políticas públicas que surge nos Estados Unidos justamente pela necessidade de ações estruturantes. Né? Os exemplos que ele dá, ele não usa essa expressão no livro, que é de 86, né? Mas ele fala dos casos que, enfim, é o que a gente hoje conhece como processo estrutural no Brasil. Então, a minha provocação para ti é que tu explore um pouco mais essa questão, tratando aí do problema das indenizações com matriz de dano, né? E como é que funcionaria aí a discussão sobre a matriz de dano, e eu tenho muito interesse em te ouvir sobre isso. Eu, desde o primeiro momento, no caso Rio Doce, eu tenho alertado que a gente deveria fiscalizar a matriz de dano. Eu falei isso no primeiro dia que surgiu a discussão sobre as indenizações individuais, e eu gostaria muito de te ouvir um pouco sobre isso, mas gostaria também de te ouvir um pouco mais falar sobre aquela diferença entre mandatory and not mandatory class actions, que eu acho que a gente poderia dizer aí, serve um pouco de pano de fundo de uma tutela coletiva que é integral e para todos da mesma maneira, e uma tutela coletiva que acaba permitindo uma resolução conjunta de demandas individuais e tutela indenizatória individual. Perfeito, Zanetti. Tem tanta coisa para discutir, né? Os assuntos são variados. Bom, para começar a falar sobre mandatory e não mandatory class action, né? Em relação para depois falar sobre matriz de dano em ação coletiva e execução, como o Felipe já cutucou, já desafiou também. Bom, eu disse o seguinte, né? Que as class actions foram criadas nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, foram grandemente impulsionadas pelo movimento de direitos civis, né? Então, claro que o surgimento da class action norte-americana, o seu grande era de ouro, digamos assim, delas, né, teve a ver com o empoderamento de movimentos de direitos civis, questões raciais, questões de gênero, questões, enfim. E, portanto, decisões que influenciavam políticas públicas raciais, né, foram um grande cenário, enfim, do impulsionamento inicial dos anos 60, anos 60 e 70 das class actions norte-americanas. E que mais tarde vieram a ser paradigmaticamente alteradas para um viés pecuniário, um viés
viés condenatório, enfim, class actions for damages. E o que levou a uma reviravolta no sistema norte-americano, na própria a conformação das class actions segundo a Corte Americana, a Corte Superior Americana, a mais alta Corte Americana, né, Corte Suprema, de estabelecer reprimendas, né? Nós tivemos aí... Fechar um pouco, né? Fechar um pouco o acesso. O Walmart, claro, questão da arbitragem individual e coletiva, entre outros temas. Então, de um movimento inicial de enforçamento da class action, para as mandatory class actions em relação à alteração de políticas sociais e raciais, sobretudo, né, dos anos 80 e 90, class action virou business, ou seja, negócio de advogado para advogado, né, a ponto de eu ter lido a respeito de comercialização de causa coletiva. Um advogado descobre uma causa de 10 mil consumidores e vende a causa, a representação que ele tem, vende para outra banca de advogados. Né? Ou seja, para você ter uma ideia como sempre foi agressiva, né, e mercadológica. E pragmática, vamos dizer assim, né, a abordagem americana. Claro, você vai preparar, mas disso não deriva uma tutela social? Pode ser que sim, nem sempre esse é o problema, né? Aí vem as class actions frívolas, né? Ou seja, as que mais suscitavam condenações de honorários, acordos que envolviam pagamentos de honorários para advogados, e pouquíssimas, ou baixíssimas, ou quase nulas indenizações para a classe envolvida, para as vítimas, né? Coisa de alguns dólares, apenas centavos de dólares ou dólares, né? Então, isso levou ao movimento de retrocesso, de arrefecimento do uso das class actions nos Estados Unidos. Em 2005, teve a aprovação da Class Action Fairness Act, né, que estabeleceu mais restrições à própria admissibilidade de uma certificação de class action. Superioridade, homogeneidade, enfim, acabou fechando o sistema cada vez mais para a admissão de class action. Também a própria federalização das class actions em relação à quantidade de gente envolvida, porque até então era assim, até 2005. Mesmo se houvesse vários indivíduos lesados em diversos estados, era possível escolher um fórum, um estado específico para processamento de uma class action em nível nacional, o que acabou sendo vedado em 2005 pela Class Action Fairness Act, né, para evitar essa escolha, fórum shopping, né, se estabeleceu que quando houver uma class action de valores um patamar mínimo, né, que envolva pessoas que moram em diferentes estados, necessariamente a ação tem que ser ajuizada e processada na Justiça Federal norte-americana, né, e não na estadual. Né, e dentre outros vários cenários que acabaram arrefecendo, tornando não tão interessante para os advogados as class actions, a ponto de, já há vários anos, a tendência a ser não ajuizar mais class action, e sim ações individuais em MDL, né, Multi-District Litigation, né, o que esse é um viés mercadológico encontrado pelos advogados para sair das armadilhas, né, da inadmissibilidade de class actions. É muito interessante, viu, Elton, que eu tive com o Richard Marcos diversas vezes nos últimos anos, né? E uma das vezes que eu tive com ele foi num encontro que nós fizemos para discutir as European Rules na parte de processo coletivo. E eu fiz para ele diretamente essa pergunta, que é se as MDL incluem também as class actions. Ele me disse, claro, as MDL também incluem as class actions. Então, no fundo, a MDL, né, é muito parecida com o IRDR que nós adotamos no Brasil, porque ele também vincula as class actions. Né? Perfeito. E veja, trazendo a discussão para o Brasil, em relação já ingressando nessa ideia de danos, né, class action para danos ou indenizações não só individuais homogêneas, mas também difusas e coletivas, é um problema. Qual foi, inicialmente no Brasil, a tentativa de solucionar a questão de tutela de danos, contra danos, né? Bom, foi em 90, vamos lembrar que em 90, o CDC se estabeleceu a premissa da possibilidade de class action for damage no Brasil, até antes não havia. O que nós tínhamos era ação civil pública até 90, tutela difusa e coletiva, não individual homogênea. Ela foi criada no Brasil, a bem da verdade, em 89, né, Zanetti, com a ação de mercado de valor, de acionistas de mercado de valores, né? E depois, em 90, generalizando tutela individual homogênea, genericamente falando. Mas qual foi o sistema criado em 90 para tutela individual homogênea pecuniária? Sentença condenatória genérica, né? Então, o juiz, numa class action for damages no Brasil, segundo o CDC, artigo 95, né, estabelecerá uma condenação genérica, imputando ao réu a responsabilidade civil por um dano,
e relocando a discussão a uma futura liquidação coletiva individual, a discussão sobre o quantum de beato e os pagamentos, a execução a posteriori. Esse foi um modelão criado em 90. Vejam, era uma outra coisa. É um modelo até bastante simples, né? Porque eles não quiseram enfrentar os problemas, né? É um modelo bastante simples. E sabe, Elton, eu tenho dito para eles aqui do mestrado sempre, né, que nós estamos tendo toda essa reação às ações coletivas porque, como o nosso processo é muito lento, só hoje nós estamos tendo as liquidações e execuções daquelas condenações genéricas. E aí, finalmente, o judiciário se deu conta do problema da liquidação e da execução, e os réus se deram conta do impacto financeiro que essas tutelas têm. Né? Claro. Só para, então, colocar isso no contexto do que eles já sabem desse problema. Né? A gente tem discutido bastante isso aqui. Então, a fórmula é interessante, vejam. Teoricamente, a fórmula é uma condenação genérica, dizendo que, olha, esse réu praticou esse ato ilícito, provocou danos, a gente não sabe de qual magnitude, de qual dimensão difusa, coletiva, homogênea, vamos deixar para que isso seja contabilizado posterior em execução, em liquidação e execução coletiva, ok? Só que, num sistema de civil law, isso é promessa de inefetividade para 20, 30 anos. Né? Uma sentença genérica no Brasil significa uma sentença nada ou quase nada. Né? Tem a força de uma lei que fala, olha, não cometa danos, né? Ou não pratique ilícitos, enfim. E indenize quem você atingiu, mas não diz quem e não diz pior, quanto. Né? Indenize aqueles que tiverem acesso à justiça, tiverem condição de contratar um advogado, uma advogada, e mover uma ação de liquidação e execução. Ou seja, os problemas de acesso à justiça foram somente relocados da propositura. Essa fase é praticamente uma fase opt-in. Porque ele tem que acessar o judiciário para poder... Sem dúvida. Indenização. A gente já se deparou com esse problema rapidamente, a doutrina já apontou a ineficiência no modelo da sentença genérica, né, e já se começou a apontar a necessidade de, sempre que possível, o juiz, numa class action, numa ação individual homogênea no Brasil, sempre que possível, na própria sentença, fixar um mínimo de indenização para as vítimas ou sucessoras, ou, quando possível, né, fórmulas de cálculos para se chegar a essa contabilização, né, ou indenizações médias. Né. Essa estratégia de a sentença condenatória em class action no Brasil passar a ser específica, mínima ou média, já foi tema do projeto inicial que nós fizemos lá em 2009, PL 5139 de 2009, ou seja, essa foi a formatação que nós encontramos lá há 10 anos atrás, 11 anos atrás já, para estabelecer uma revolução na sentença condenatória não mais genérica, mas sim específica ou média ou mínima. Ok? O que já acontece no Brasil há algum tempo. Eu lembro rapidamente de um exemplo, pelo menos, há vários, mas há um exemplo, a discussão sobre correção monetária da poupança em função dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, plano verão, plano Bresser, blá, 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 blá. Numa ação proposta aqui no Paraná, pela APADECO, Associação de Consumidores do Paraná, contra o Banco do Brasil, tendo como tema correção monetária, poupadores, o pedido foi o seguinte, que se condenasse o Banco do Brasil a depositar em 5 dias úteis os valores que o Banco do Brasil deveria contabilizar com as taxas que foram judicialmente estabelecidas, os critérios de juros e correção, enfim, em 5 dias úteis para os poupadores lesados pela não incidência de correção monetária nos anos 90, enfim, sob pena de multa diária após esse prazo de não cumprimento indevido. Vejam só. Então, era uma class action no Brasil, mas o pedido foi de tutela específica condenatória, de depósito em conta corrente, tomando-se como parâmetro, enfim, que o próprio banco tinha condições de saber quem eram os seus poupadores lesados, né, e quais ainda tinham contas correntes, quais não tinham, o próprio banco deveria abrir novas contas em seus nomes e depositar. Ou seja, todas as condições para a efetivação da tutela para o próprio réu. Então, o judiciário fez isso aqui no Paraná. O caso subiu até o STJ, por especial,
E no STJ foi mantida a decisão aqui do Paraná, dizendo, olha, é constitucional, não agride o sistema da tutela coletiva, não agride o devido processo legal, condenação que estabelece a necessidade de depósito em conta bancária específica de ligação, é um acórdão do ministro... É uma obrigação de fazer, né? É uma obrigação de fazer. Com tutela pecuniária combinada, mas é uma obrigação de fazer. Sem sombra de dúvida. Então, vejam, a jurisprudência já se antecipou à própria alteração legislativa para dizer, olha, tutela condenatória genérica, no mais das vezes, não é efetiva, não é. Tem que ser específica, tem que ser mínima ou média. Só para explicar rapidamente, né, mínima ou média. Quando não for possível estabelecer exatamente o quanto no beato para cada vítima ou sucessor, muitas vezes não é possível, estabeleça-se um mínimo, uma quantidade mínima a ser imediatamente pago pelo réu. Isso me parece absolutamente imprescindível. É um sinal que o sistema dá do mínimo de adequação em relação à solução indenizatória. Porque relegar qualquer pagamento à liquidação ou execução subsequente é piada. Né? Ou seja, totalmente de acordo. Totalmente de acordo. A gente tem Brumadinho, né? Isso. Tragédias ambientais, né, Zanetti? Ou seja, estabelecer, não vejam, cestas básicas para a manutenção da vida das pessoas. Isso é o mínimo, isso não é indenização. Não, isso é auxílio emergencial, de subsistência. Exatamente, verba alimentar. Paralelamente a esse auxílio emergencial, um mínimo de indenização deveria ter sido depositado nas contas das pessoas no máximo 6 meses depois do dano. 6 meses depois, e começou a ser feito, né, Elton? Em Brumadinho, a experiência foi mais efetiva nesse sentido, né? Já sim, parte das indenizações já foram pagas, né? Uma grande parte das indenizações aos titulares de direitos individuais já foram pagas, né? Eu não sei exatamente como é que está a discussão, porque parece que alguns não estão de acordo e tal, mas temos já uma... O que o Edilson fez foi o acordo da tutela coletiva de direitos difusos e coletivos em estrito senso. Já tinha um acordo feito para a tutela dos direitos individuais homogêneos e também para os direitos individuais homogêneos dos decorrentes da lesão de trabalho, feito pelo MPT e pela Defensoria Pública, salvo engano. Então, nós temos que acompanhar essa situação, porque ela vai exatamente no sentido que tu está falando. Inclusive, viu, nós temos aqui, nós vamos ter que encerrar, então eu vou te dar assim, a oportunidade de responder essa última pergunta e talvez mais externar uma preocupação que eu acho que todos nós temos, né? Que é a pergunta do Marcos Tofani Bahia. Eu não sei se ele é da Bahia ou se Bahia faz parte do sobrenome. Ele diz o seguinte: a adoção da Rough Justice pela técnica de matriz de danos em massa viola em nosso direito o princípio da reparação integral e plena. Então, isso, não sei se tu está acompanhando o caso de Rio Doce, mas tem uma matriz de dano e tem, nas decisões que o juiz dá sobre esse caso, ele diz que ele está adotando um conceito de rough justice, justiça possível, justiça por aproximação, vamos dizer assim. Tem uma peculiaridade aqui que eu gostaria de deixar claro para todos, que tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz para ti, Elton. As pessoas costumam pensar que a reparação de dano tem um valor claro e que a gente sabe qual é. Mas reparação de dano sempre é por arbitramento, sempre tem uma zona de máximo e mínimo que decorre de uma interpretação dos fatos que causaram a lesão e do direito aplicável àquele dano. Então, há sempre essa... E sempre houve, né? Esse é o calcanhar de Aquiles do positivismo clássico, né? Como os franceses, o clássico livro do Theodor Fievig deixou absolutamente claro e todos nós sabemos, né? O direito civil francês faleceu justamente pela responsabilidade civil decorrente da falta de clareza quanto aos critérios para as condenações por dano, né, extracontratual. Então, Elton, eu te deixo com essa pergunta e pediria também as tuas palavras de encerramento. Foi um dia maravilhoso, foi realmente uma grande alegria para nós. No final, eu sempre digo, no final dos nossos eventos, eu sempre digo o seguinte, Elton, que na academia nós só podemos andar com pesquisas compartilhadas e em colaboração. Nós temos uma consistência quanto mais nós expomos as nossas pesquisas e quanto mais nós cooperamos entre nós. E eu cito uma frase que é a seguinte: somos como anjos de uma asa somente, e a gente só pode voar quando estamos abraçados.
Foi uma alegria te ter aqui. Tu tens a palavra para responder essa última questão e a tua saudação final. Perfeito, Zanetti. Estou contigo em relação ao que você falou, né? Vamos lá. Sobre essa questão de matriz de danos, né? Acho que você travou, né, Zanetti? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tu travou um pouquinho para nós aqui, mas estamos te ouvindo. Eu tô Tofani do MPMG. Não podia ser um outro, então, né? O grande Tofani. Um abraço, Tofani. Igualmente. Vamos lá, né? Mais um desses conceitos que são, na teoria, fantásticos, justificáveis, são indiscutíveis, mas que na prática não significa nada ou absolutamente nada, mais às vezes, né? Reparação integral do dano. Como premissa fundamental do sistema, ok, né? Então, lesões e direitos individuais, assim como lesões individuais, devem merecer a reparação integral dos danos, morais e patrimoniais e extrapatrimoniais. Ok, né? Como pedra angular do sistema, indiscutível. Só que o Zanetti acabou de falar, né? Olha, não existe um valor fixo, automático, que embasa, né, a valoração do meio ambiente lesado, ou, né, de um bem meta-individual, sem contar, vamos lá, o que é mais fácil de perceber, dano moral, né, dano extra-patrimonial, como é que se afere um dano moral individual, pior ainda, como é que você afere um dano moral coletivo. Então, vamos lá, virou moda nos últimos anos, os colegas do Ministério Público, em qualquer ação coletiva, colocar um pedido final, além da indenização por danos patrimoniais, tal, dano moral coletivo. E arbitrar o dano moral coletivo em 10 milhões de reais. Ou seja, sem demonstrar de onde vem a fórmula dos 10 milhões de reais para a reparação de um dano moral extra-patrimonial, coletivo, difuso, enfim. Enfim, qual que é a questão que me parece fundamental? Assim como conceitos angulares, tal como interesse público, vamos pegar o interesse público, né? Não são fundamentais, mas têm que ser construídos em cada caso concreto, sob pena de não se justificarem. Eu não vejo justificativa de uma idealização formal, teórica do interesse público, sem que haja uma justificativa concreta da sua existência, do seu conteúdo, dos seus limites, do caso concreto. A mesmíssima coisa eu falo em relação à reparação. Se o meu norte é a reparação integral, ok, esse é o meu norte. Sempre que é possível, eu tenho que lutar na esfera judicial, extrajudicial, consensual, né, por uma reparação integral de um dano material individual, ok. Mas quais são as premissas para eu configurar, no caso concreto, reparação integral de um dano material individual? Isso tem que ser construído, né? E nesse processo de construção, né, do significado dos conceitos abertos, como é o conceito de reparação integral do dano, me parece absolutamente necessário e imprescindível que você lide com a melhor solução possível, solução adequada do conflito. Então, ao invés de reparação integral, eu gosto muito mais de utilizar, e também já escrevi sobre isso, o conceito de reparação possível, reparação adequada de um dano material individual, mesmo que esteja longe daquilo que se projetaria ser uma solução de reparação integral de um dano. Muitas vezes é impossível e inviável, jamais conquistável, né? Então, apenas para deixar ao final da nossa exposição essa premissa, no Civil Law a gente está cheio de conceitos maravilhosos, conceitos perfeitos, né, prontos e acabados, indiscutíveis, mas, ao mesmo tempo, altamente inefetivos, ineficazes. Por quê? Porque não se consegue chegar lá jamais, por vários problemas pragmáticos, né? Então, eu acho que, sem abandonar esses conceitos, não se trata de abandonar, direitos indisponíveis, interesse público, reparação integral de danos, são nortes, sem dúvida, mas não podem se pautar ou se prestar a engessar o sistema a ponto de inviabilizar soluções adequadas, razoáveis, efetivas e eficazes. Então, não só como operador do sistema, no Ministério Público, mas também como curioso da academia, eu acho que nós temos que ter um senso de justiça, um senso de concretude que extrapola, transcende a ciência. Não pode deixar de ser diferente, tem que ser assim. Uma coisa é pensar na academia, é projetar um sistema ideal. A gente sabe que não vai acontecendo mais das vezes, porque
o direito é uma ciência não exata, humana, o ser humano não é perfeito, somos todos imperfeitos, não há soluções perfeitas para nada, para praticamente nada, enfim, em ciências humanas. Então, a partir desse contexto, eu acho que as soluções que têm que ser encontradas, judiciais ou extrajudiciais, que envolvam acordos coletivos ou soluções coletivas, têm que ser construídas a título de construção de interesse público, construção de efetividade, eficácia e de reparação possível e razoável. Daí aquela visão, para encerrar, né, Zanetti, de uma tutela que seja justa, razoável e adequada para o caso concreto. Esses são os nortes fundamentais. Agradeço demais o convite, Zanetti, dizendo que foi um aprendizado para mim, tanto quanto para vocês, e espero poder participar cada vez mais com vocês, e a conta corrente está aberta. Logo, logo você vai ser convidado também para participar com a minha turma, aqui na Federal, de debates que são tão importantes para nós, tão importantes na academia e para a nossa função do MP também, né, Zanetti? Agradeço a todos e desculpa não ter conseguido. Eu vou tentar aqui no site, aqui no bate-papo. Eu vou te enviar todas as questões. Infelizmente, legal, a gente não pode continuar mais. Manda para mim daí. Manda para mim, que eu sei que eu não respondi ainda, Zanetti. Obrigado. Tem muitas questões excelentes ainda. E elas vão ser aquilo que tu disseste, né? Nós estamos dizendo aqui, não é mais do que um até logo, né? Nós, em breve, nos veremos de novo para continuar discutindo esse tema. Muito obrigado, professor Elton Venturi. Agradeço. Seguimos abraçados em busca do norte magnético, aquele concreto norte da Terra, não da ideia em abstrato de um norte que nós nunca teremos, né? Menos platônicos, mais aristotélicos. Abraço forte, meu amigo. Vamos lá. Abraço a todos. Fiquem bem.